Como ganhar dinheiro fazendo laudos de reforma. Se você é engenheiro civil ou arquiteto, isso daqui é uma fonte que pode te ajudar bastante aí. Olha só, eu trouxe aqui um quadro resumo sobre algumas dicas e alguns tipos de laudos mais comuns em algumas estruturas que a gente está acostumado a ver, tá? Então fica nesse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aí que o conteúdo é bem bacana. Vamos lá. Basicamente, os laudos de reforma, eles são uma obrigatoriedade que as pessoas têm quando vão mexer com a estrutura, seja da sua casa ou seja do seu apartamento. Laudos de reforma, 90% dos casos que podem vir para ti são de apartamentos. Isso porque a maioria dos prédios vai ter um síndico, e esse síndico ele vai exigir um laudo de reforma para fazer alguma alteração dentro do apartamento, alguma reforma, demolição, seja lá o que for. Já em casas, apesar de ser menos comum, também é obrigatório, principalmente quando você mexe com alguma estrutura, né? Em grandes metrópoles, se você vai aí para as capitais, é comum ter fiscalização até mesmo em reformas residenciais, mas em cidades menores fica mais a demanda mesmo aqui para os apartamentos, tá? Mas eu vou te passar aqui um quadro resumo, tanto de reformas, né, laudos para reforma de casas, quanto para laudos de reformas de apartamentos. Vamos lá. Ó, primeiramente em casas, o que é comum? Primeiro tipo de reforma, que daí vai precisar de um laudo de reforma, vai ser a troca de revestimentos. Isso porque muitas vezes a pessoa, o proprietário, quer trocar um revestimento que até então tinha um peso pequeno por um revestimento mais pesado. E aí é necessário esse laudo de reforma para o engenheiro efetuar o cálculo ali para verificar se a estrutura vai aguentar esse esforço, né? Tem casos onde o proprietário quer até colocar um revestimento mais pesado até mesmo por cima do revestimento antigo, né? Então, nesses casos é necessário fazer um laudo de reforma para efetuar a troca ou a adição desses revestimentos. Afinal de contas, esse peso vai ser distribuído em cima da laje, que vai descontar nas vigas, nos pilares e nas fundações. Próximo laudo de reforma é o de demolições internas. Por exemplo, a pessoa tem uma casa lá e verificou que antigamente as pessoas faziam tudo em cubículos, né? Então a sala era dividida da cozinha, que era dividido da sala de jantar. Hoje em dia não, o pessoal gosta de tudo aberto e tem muita gente que faz essas demolições, mas acaba gerando muitas patologias na estrutura da casa. Tudo isso porque não fez um laudo de reforma. Então isso é bastante comum acontecer. Demolições internas você vai precisar separar em casas que têm projeto estrutural e em casas que não têm projeto estrutural. Casas que têm projeto estrutural é bem mais simples, você vai verificar o projeto estrutural, se a estrutura está feita conforme o projeto, e daí, de acordo com ele, você vai verificar se não vai pegar nenhuma viga, nenhum tipo de pilar essa demolição, e dar a tua RT daí confirmando que pode ser feita aquela demolição. Obviamente vai variar de caso para caso, né? Agora, casas que não têm projeto estrutural, você vai precisar refazer o projeto estrutural. Aí você vai precisar de equipamentos para definir a taxa de armadura, definir onde tem pilar, onde tem viga, coisas do tipo. Aí o seu laudo, obviamente, vai ficar mais caro porque o seu trabalho vai ser muito mais caro, né? Outro tipo comum em casas, reforços. Tem muita casa no Brasil com patologias. Daí é chamado o engenheiro ali para fazer uma estrutura de reforço. Nesse caso, novamente, vai precisar fazer todo um estudo. Nesses casos, 99% das vezes não tem um projeto estrutural, tá? Então você vai precisar de uns equipamentos para você verificar onde tem pilares, onde tem vigas e também calcular ali para verificar qual tipo de reforço vai ser necessário naquela casa. Para finalizar aqui, os mais comuns laudos de reforma em casas, a gente tem alterações de área, tanto para reduzir a área quanto para fazer ampliações. Isso se enquadra em reformas. O detalhe aqui é importante ressaltar que muitas vezes não é necessário o laudo, mas sim você verificar junto à prefeitura a documentação necessária. Principalmente em ampliações, né, que vão alterar a área da casa para mais, é necessário você ir até a prefeitura ou online, vai depender de cidade para cidade, efetuar um projeto de ampliação. Tá? Daí muitas vezes o laudo de reforma não é necessário, mas daí você vai fazer um projeto diretamente para a prefeitura para obter o alvará. Esses outros, reformas internas, esse tipo de coisa, reforço, troca de revestimento, isso daqui não necessita de um alvará da prefeitura, tá? Pelo menos 99% das cidades não, porque você não vai mexer com a área construída, tá? Prosseguindo, agora vamos para os casos mais comuns, que são de apartamentos, tá? Primeiro de tudo, troca de revestimento. Mesma coisa que aconteceu nas casas, só que em apartamentos o negócio é um pouquinho mais complicado, porque dependendo o que você vai colocar na laje do teu apartamento de sobrepeso, vai impactar as vigas e os pilares de toda a estrutura embaixo, tá? Então sempre pensa assim, quando você vai adicionar peso
no apartamento, quanto mais em cima, pior. Você precisa ser mais rigoroso nos seus estudos ali para não ter risco à estrutura. E quando você vai tirar algo, anota isso, quando você vai tirar algo, quanto mais embaixo, pior também, porque você vai ter que ser mais rigoroso nos seus cálculos e nos seus métodos. Porque imagina que a gente tem um prédio ali. Se você tira uma estrutura de baixo, você está tirando um provável possível suporte de toda a estrutura de cima. Então tirar coisas do de baixo é mais perigoso, assim como você colocar coisas no mais de cima. Tem casos onde as pessoas colocam banheiras de hidromassagem nos andares lá de cima e isso acaba impactando, rachando a estrutura do prédio todo, cara. Então muito cuidado com isso aí, anota essa dica que eu te dei. Outra coisa, infiltrações. É muito comum apartamentos terem infiltrações e é necessário um laudo do engenheiro com a RT, né, para solucionar aquela infiltração. E aqui vai muito cuidado, porque nesse laudo vai ter que ter a causa dessa infiltração. Tá? Então imagina que tem uma infiltração no forro. Essa infiltração pode ser vinda de algum vazamento no sistema de esgoto do apartamento de cima, ou às vezes a própria tubulação de água fria, tubulação de água quente. Às vezes, se por exemplo o apartamento fica embaixo de uma área aberta, pode ser uma falta de impermeabilização. Tá? Então infiltrações são muito comuns e é necessário também um laudo para resolver, afinal de contas, muitas vezes vai mexer ali com a estrutura. Próximo item, laudo de reforma em apartamento. Demolições internas, mesma coisa que acontece aqui em casas, só que em apartamento, novamente, você está envolvendo aí mais riscos do que uma casa, tá? Principalmente se você vai fazer demolições nos andares mais embaixo, você tem que verificar, por exemplo, se não vai afetar nenhum pilar, nenhuma viga. Se tem alguns casos de apartamentos que são de alvenaria estrutural, aí você não pode tirar nenhuma parede. Mas tudo isso o proprietário, o inquilino não sabe. Aí é necessário você, como engenheiro civil, ir lá e verificar. Opa, se a obra tem projeto, é mais simples, né? Se o apartamento tem projeto, o prédio tem projeto. Agora, se não tiver projeto, é mais complicado. Você vai ter que ter ferramentas para fazer esse tipo de verificação, tá? Para finalizar, instalações que sobem o peso da estrutura. É uma coisa bem parecida com o que eu te mencionei há uns minutos atrás sobre instalar hidromassagem nos apartamentos. Imagine uma banheira de hidromassagem, ela tem o peso da água, né? Então, muitas vezes não é previsto no dimensionamento da estrutura esse peso adicional. E aqui, novamente, se tiver projeto, você vai verificar, junto ali no projeto, se está possível você adicionar essa sobrecarga à estrutura, se foi previsto no cálculo ou não. Bem simples isso. Agora, se não tiver projeto, aí complica bastante, tá? Porque se não tiver projeto, você vai ter que saber a taxa de armadura, você vai ter que calcular a estrutura inteira do edifício, ainda mais se quiser adicionar peso nos andares superiores. Daí sim para você chegar a um cálculo, né, e dizer se pode ou não instalar essa hidromassagem, essa piscina lá nos andares do apartamento que queira instalar, né? Normalmente o pessoal mais de cima, mais a cobertura que tem esse tipo de desejo, né? E o que acontece, muito importante aqui, né? Normalmente vai ter que envolver ensaios destrutivos também, porque você vai precisar, uma das tantas variáveis que você vai ter que ver é a resistência do concreto, né? Então não só do apartamento em questão, mas do prédio inteiro. Então é um baita de um trabalho que obviamente você vai ter que cobrar muito, porque você vai precisar alugar ou até mesmo comprar esse tipo de ferramenta, tá? Então basicamente esses daqui são os tipos de atividades que você vai precisar fazer um laudo de reforma. Em outro vídeo aqui do canal eu vou trazer aqui a confecção de um laudo de reforma de acordo com a norma, como faz, tudo certinho, o que precisa pôr, né? Afinal de contas você vai precisar pôr, no caso de apartamentos, quem vai entrar, quem vai sair, que horas vai entrar, quem vai sair, termo de comprometimento proprietário, N fatores, também como preencher RT, mas isso daí para vídeos futuros, para esse vídeo não ficar tão carregado. Hoje o intuito foi te mostrar tipos de laudo de reforma e como pode fazer para ganhar dinheiro, ou seja, vai ter uma reforma, seja em casa ou em apartamento, de um desses tipos aqui de reformas, ou até mesmo outros que possam surgir, esses daqui são os mais comuns, é necessário um laudo de reforma. Até mais!